pouquinho para vocês de soluções financeiras, como a gente faz para vender as soluções financeiras para os nossos clientes, né? Principalmente nesse momento difícil que a gente vem passando. Muitas empresas estão procurando soluções que caibam dentro do bolso e consigam fazer seus pagamentos com prazos mais estendidos, em modalidades mais diferenciadas. Então, hoje a gente está passando por uma transformação no mercado, né? A gente sabe que não está fácil, mas com o nosso apoio, com a nossa dedicação, acredito que a gente vai conseguir levar o melhor aí para os nossos clientes, né? Então vamos lá. Basicamente, o que é soluções financeiras, né? Soluções financeiras é uma ferramenta de negócio, é uma ferramenta que a gente utiliza para agregar valor ao nosso negócio, né? Quando a gente fala para o nosso cliente que a gente tem uma condição financeira diferenciada, que ele pode dividir o projeto dele em 12 vezes, que ele pode fazer pagamentos trimestrais, semestrais de um projeto específico, ele enxerga isso como com outros olhos, com um valor que às vezes a gente não tem noção. A gente oferece sempre os nossos prazos primordiais, né? 30, 60, 90, alguma condição diferenciada com pagamento antecipado, etc. Então, quando a gente oferece prazo e condição de pagamento diferenciada, é algo que a gente coloca valor no nosso negócio, né? E isso deve ser oferecido para o nosso cliente de imediato, né? Por exemplo, a gente tem alguns casos aí onde o cliente ele vê a tratativa de crédito somente no final, né? E eu acho que isso tem que estar junto desde o início, no começo do projeto, a gente deve pensar, a gente está elaborando um projeto super legal, com condições diferenciadas e tudo mais, mas e o crédito, né? E o prazo, como é que ele vai pagar isso, né? Então, a gente tem que pensar em maneiras de como oferecer esse produto para o nosso cliente, né? Então, falar para ele que a gente tem diversas soluções financeiras que atendem diversas possibilidades de negócio, ou seja, pagamento diferenciado, com prazo diferenciado, aluguel, leasing, CDC, cessão de crédito. Então, a gente tem uma gama de produtos para oferecer para os nossos clientes para facilitar ele na tomada de decisão, né? E outra, ele com essa ferramenta na mão, com essas informações na mão, ele vai olhar para o projeto dele e ver assim, eu preciso desembolsar isso agora? Ou eu posso usar o meu caixa para fazer o meu negócio primordial, pagar meus funcionários, investir em outro ramo? A gente consegue dar um leque de possibilidades para o cliente ver o que fica melhor para ele. É melhor eu desembolsar tudo agora ou é melhor eu pagar mês a mês? Né? Então, a gente visa facilitar a decisão, né? Logicamente, a gente encontra diversas vezes algumas barreiras nos clientes que são receosos com parceiros financeiros, né? Eu não quero tomar, eu não quero prejudicar minha linha de crédito, eu não quero ter problema com o banco. E isso a gente vem para desmistificar. A gente fala o seguinte: a partir do momento que você está tomando uma linha de crédito para investir em tecnologia, você está investindo no seu negócio, você está investindo na sua área de trabalho, né? Então, pensar o seguinte: eu estou fazendo um financiamento com um banco especializado em distribuição de tecnologia. Não é um banco, um Itaú, um Bradesco que visa emprestar o dinheiro. Sim, esse banco ele vem aqui para te ajudar a continuar com o seu negócio, te ajudar a fomentar o seu negócio, né? Então, são bancos parceiros especializados em distribuição de tecnologia, né? Um ponto muito importante que transbordam os olhos dos nossos canais é o seguinte: a gente oferecer essa condição de pagamento diferenciada num projeto que a gente vai pagar em 36 meses, o canal vai receber a comissão à vista, no caso de um faturamento direto, por exemplo, né?
Então, por que o cliente recebe a comissão à vista? O banco nos paga à vista. Então, todo o processo de financiamento, a Cinix recebe à vista, né? Então, isso impacta no nosso fluxo de caixa, muito bom, porque a gente não vai demorar para receber esse dinheiro e a gente ainda tem prazo para pagar fabricante, né? E a revenda, ela recebe a comissão dela à vista também, né? Então, em vez de ela receber a comissão dela picada de acordo com o que o cliente for pagando, ela consegue receber à vista nos casos de faturamento direto. Nos casos onde a revenda tem um financiamento, qual que é o benefício dela? Mensalizar o seu pagamento, né? Ela mensaliza seu pagamento de acordo com o que ela pode pagar, de acordo com o que o cliente dela propôs para ela, né? Então, a gente traz de diversas formas aí de poder ajudar o nosso canal a vender mais, né? E aí a gente tem que saber oferecer isso, né? De uma forma simples, de uma forma tranquila, que nem eu falei, hoje eles são muito, todo mundo ainda tem muita crença que os bancos são burocráticos, que os bancos são agentes que não facilitam um negócio, né? E a gente vê aí alguns casos que mostram ao contrário. Os bancos ajudam a gente a fechar os negócios, né? São eles que dão as possibilidades, as cartas necessárias para a gente jogar o jogo e fechar o negócio, né? Então, a partir do momento que a gente começa um processo onde o cliente ele está sabendo como vai funcionar esse processo, o que precisa assinar de documento, quais são os documentos que ele precisa enviar para a gente, qual é o tempo que leva uma análise de crédito junto ao banco, a gente consegue amarrar um ciclo e deixar o cliente ciente que isso vai demorar X dias, né? Então, a gente está falando de negócios que às vezes demoram 6 meses para acontecer porque a gente está trabalhando no projeto, até o cliente dar o ok para a gente fechar o negócio. E um contrato de financiamento, de leasing, de aluguel que seja, eu demoro menos de 4 dias, né, para conseguir um crédito. Logicamente, há suas exceções, a gente sabe que o momento hoje é difícil, o nosso nicho de mercado é difícil, mas vendo como era feito antes e como é feito agora, as coisas estão muito mais rápidas, né? Então a gente tem que saber qual que é a necessidade do cliente. O que que o cliente precisa? Você precisa de prazo? Você precisa de pagamento diferenciado? Você precisa de crédito? O que que você precisa, né? E mostrar quais são os nossos benefícios. A gente tem uma área de soluções financeiras estruturada para receber esse cliente, a gente tem todo o apoio dos parceiros financeiros. Então, a gente mostra uma frente unida para eles, né? A gente tem aqui os nossos AMs, tem eu como soluções financeiras e ainda posso agregar valor trazendo o pessoal do banco para junto do projeto. Mostrar que tem ali pessoas dedicadas cuidando daquilo, né? Então, que nem eu falei, os benefícios aí são os parcelamentos, né? Que ajuda o cliente na tomada de decisão, né? Todo o processo é feito de forma online, é rápido, prático. Eu tenho acesso a todas as ferramentas de todos os bancos que a gente trabalha aqui, né? Então, por exemplo, hoje vocês veem que quando me mandam alguma cotação, alguma coisa, é muito difícil demorar na resposta. Por quê? Porque eu tenho essa ferramenta de bate-pronto. Eu chego aqui com a cotação, eu preciso de uma cotação diferenciada, vocês me mandam um e-mail, eu logo em seguida retorno. Por quê? Porque todo o processo é simples, a gente não fica demorando de um retorno para ter uma cotação, por exemplo. Diferente de uma análise de crédito, né? Que requer uma análise em si. Uma solicitação de cotação é simples, é fácil de fazer, é só entrar em contato comigo, ou então usar o nosso simulador, que lá na frente eu vou explicar para vocês como que a gente usa, para trazer mais autonomia para vocês, né? Quando eu mando aquele e-mail mensal aí distribuindo o simulador, a gente sempre coloca lá, distribua com o seu canal, né? Mas aí eu senti isso que a gente às vezes não sabe utilizar o simulador. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente coloca os números e como é que a gente vê qual opção é melhor para cada tipo de projeto, tá?
Então, quais são, ó, além do benefício de você ter essa ferramenta na mão, para o seu canal poder ter autonomia, né? Todo o processo é feito de maneira rápida, que nem eu falei, um processo limpo, um processo onde eu explico para o cliente que eu preciso de uma documentação X, que eu vou fazer uma análise de crédito Y, e eu vou ter um retorno positivo e que ele precisa me voltar um contrato assinado em 2 dias, um processo limpo leva em média de 4 dias. Lógico, estou falando de um crédito bom, né? Que vou mandar para análise de crédito, o banco vai me devolver aprovado, né? No mesmo dia ou no máximo no outro dia. A gente sabe que tem alguns casos que levam um pouco mais de tempo, né? Mas tudo isso é feito de maneira online e rápida. E o mais importante, seguro, porque a gente tem a Synix aqui tratando toda a informação interna junto com o banco, né? Então isso não fica pendente na mão do canal, não fica pendente na mão de terceiros. A gente sempre tem esse link, né? Nós somos a ponte entre o cliente e a instituição financeira, né? Outro benefício é o pagamento integral da comissão, né? Isso em projeto, vamos supor assim, que um canal trouxe um projeto de 5 milhões de reais, vamos supor. E imagina a comissão desse canal, né? E ele teria que receber essa comissão em 36 meses. É ruim para ele, porque ele vai receber mês a mês. Agora, se ele entra com um leasing aí, por exemplo, a gente termina de emitir as notas, em 8 dias a gente recebe e pode pagar a comissão para ele. Imagina o sorriso de um canal recebendo uma comissão de um pedido de 5 milhões, né? Assim, de uma vez, né? Então, é o que a gente traz de valor para o canal, né? Quando a gente fala de venda direta, né? E um ponto mais importante, a Cinix está trabalhando no projeto de ponta a ponta. Então, aí eu peço para vocês, sempre que a gente tiver uma oportunidade, sempre que a gente tiver uma demanda de um prazo diferenciado, a gente apresenta soluções financeiras, né? E deixa, olha, a gente tem um setor específico que consegue parcelar isso para você. Ah, eu quero uma proposta que somente OPEX ou CAPEX, sabe? A gente tem que colocar a gente no circuito para a gente ir trabalhando junto, a gente vai conversando, porque a gente não consegue oferecer a solução financeira lá no final, quando a gente já está com desconto aplicado, ou com verba disso, verba daquilo, com pedido pronto, né? Então, é importante a gente adicionar essas opções para que o cliente ele esteja ciente, mesmo que ele não queira no primeiro momento, ele vai estar ciente que a gente tem esse benefício, que a gente consegue ajudá-lo com isso, né? E que ele vai saber que ele não vai estar sozinho, a gente vai estar acompanhando do início até o fim do projeto, né? Então, todos esses benefícios visam o quê? Parcelamento, não impacta o fluxo de caixa do cliente, o nosso risco de crédito é zero, porque toda operação é realizada pelo banco, ou seja, o banco assume o risco do crédito daquele cliente. O banco vai nos pagar à vista. Se por algum acaso o cliente tiver algum problema, a gente se intermedia com o banco para poder falar com o banco e explicar o que está acontecendo, mas a gente como empresa, a gente como Cinix, a gente não tem risco nenhum, né? E obviamente a gente trabalha aí com as melhores taxas do mercado financeiro, focado em distribuição de tecnologia, né? Que traz para o cliente uma parcela mensal baixa, numa taxa boa. Ele sempre vai ter o parque tecnológico dele atualizado, porque ele fazendo um financiamento, ele sabe que ele fez um financiamento de um bem que dura 5 anos, por exemplo. E daqui a 5 anos, a gente já teve um refresh tecnológico, ou seja, ele precisa estar com tecnologia de ponta sempre. Então, ele consegue, com o financiamento, mensalizar a cada ano, ou a cada 3 anos, a cada 5 anos, ele pagar isso de uma vez. Isso afeta muito o fluxo de caixa, né? Então, é uma opção maravilhosa para quem precisa, principalmente agora, nesse momento, usar o dinheiro que tem na mão para outras finalidades, né? Então, a gente traz aí a redução do risco de crédito, né? E o principal, um processo que roda bem da primeira, ele vai rodar bem nas próximas vezes. O que acontece?
Um cliente que faz um financiamento, que faz um leasing, que faz um aluguel, onde ele não tem problema nenhum no meio do processo, é quase garantia que ele vai fazer de novo, porque ele precisa renovar a licença, ele precisa renovar o hardware, ele precisa renovar as garantias, alguma coisa ele sempre precisa renovar. Então, quando a gente consegue explicar de maneira simples e fácil para o cliente, faz esse processo andar corretamente, ele certeza que ele vai fazer um próximo com a gente, né? Então, é sempre bom a gente poder explicar de maneira fácil para os nossos clientes como isso funciona. E para isso, gente, eu estou aqui para ajudar vocês, para acompanhar vocês com dúvidas, com solicitações, visita. Meu cliente ele precisa saber como é que funciona do início ao fim. A gente sempre explica. Vocês não são obrigados a saberem de tudo, né? Esse aqui é um treinamento para mostrar para vocês o leque de possibilidades que a gente tem aí para oferecer para os nossos clientes, né? Então, eu estou aqui para ajudá-los, para sempre estar aqui com vocês, o que vocês precisarem. Então, logicamente, vocês não vão decorar qual que é o processo de uma solução financeira do início ao fim. Então, por isso, me acionem, me liguem, me mandem e-mail, sempre que tiver qualquer tipo de dúvida, tá? Então, aí estão os nossos produtos financeiros e os bancos parceiros aí que muitos de vocês já trabalharam ou ouviram falar deles aí, né? E alguns dos nossos produtos financeiros é o leasing, né? Primeiro, o leasing financeiro. Quando a gente fala do leasing financeiro, é o que a gente ouve por aí quando a gente fala de capex, né? É onde o cliente ele está comprando aquele equipamento para ativar na empresa dele, para uso e consumo ou prestação de serviço, né? No final do período do contrato, seja ele de 24, 36, 48 ou 60 meses, o bem, o banco devolve o bem, o banco passa o bem para o cliente por R$ 1 embora no final, tá? Então, esse processo é quando o cliente ele quer ficar com o bem no final do contrato, né? A gente consegue fazer leasing de 100% software. Esse é um diferencial que praticamente só o Eshcon tem no mercado. A gente consegue oferecer um leasing de 100% software. Software é um bem tangível, né? Como é que eu consigo fazer um leasing de um bem tangível? Então, a gente preenche um pré-requisito que a gente é fornecedor garantido de toda a linha de software que a gente distribui hoje e a gente usa isso como garantia para o banco, né? E o banco consegue fazer essa linha de leasing de 100% software. Coisas que outros distribuidores não conseguem fazer. Eles conseguem fazer 70% hardware, 30% software e serviço, por exemplo, né? A gente tem aqui a opção do leasing operacional. O leasing operacional é aquele que o cliente não quer ficar com o bem no final do contrato. Ele quer devolver. Ou seja, ele paga pelo uso e não pela posse do equipamento, né? Então, ele vai utilizar aquele equipamento ao longo dos meses que ele escolheu, né? E no final, ele vai pensar o seguinte: eu quero ficar com esse equipamento. Se ele escolher essa opção, ele vai comprar esse equipamento a valor de mercado, ou seja, um bem hoje vale R$ 10.000 aqui, hoje, no presente. Daqui a 3 anos, quanto ele vai estar valendo? Então, é isso que ele vai pagar lá na frente, além do que ele já pagou hoje. Não é algo muito viável, né? Visando que a gente tem refresh tecnológico aí direto, né? A segunda opção que ele tem é devolver os bens para o banco. Então, o banco ele recolhe todos esses bens, faz tratativa de dado, limpa tudo, dá certificado de que foi tudo apagado. Porque o banco ele pega esse equipamento depois e leva para o mercado secundário para fazer o dinheiro que eles precisam de acordo com o que foi estipulado no contrato de leasing, né? Nada que vai ficar amarrado, mas é um processo onde o banco ganha dinheiro no mercado secundário vendendo bens usados, né? E a terceira opção é o seguinte: ele pega e fala assim, não, esses bens aqui ainda estão me servindo, esses servidores, esses suítes ainda me servem, né? Fechei um contrato de 3 anos e eles ainda estão me servindo. Posso prorrogar por mais 2? Pode. Então, a parcela que você estava pagando de
R$ 5.000, por exemplo, ela vai cair para R$ 2.700. Então, para você continuar usando aquele equipamento, né? Então, o leasing operacional, ou você devolve, ou você compra valor de mercado, ou você prorroga por mais algum tempo a utilização daqueles equipamentos com abatimento do valor da parcela, né? A gente tem aí a seção de crédito, que está sendo utilizada bastante nesse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que hoje a Synnex não tem nos dado permissão de renegociar títulos vencidos ou a vencer, né? Então, por exemplo, o cliente ele tem uma linha de crédito lá conosco de R$ 500.000 e essa linha já está ocupada, né? Ele já preencheu esses R$ 500.000 com a gente. Eu consigo fazer uma cessão de crédito desses títulos que ele ainda vai pagar para a gente de R$ 500.000. Ou seja, eu faço um financiamento de tudo que a gente já emitiu para ele, de acordo com os parâmetros. Vamos supor que a gente precisa de notas emitidas até 6 meses atrás, tá? Então, esse cliente está com o crédito estourado com a gente consegue levar essa opção para o banco e falar, banco, eu tenho todos esses títulos desse cliente aqui, você quer fazer uma cessão de crédito desses títulos? Ele vai fazer a análise do cliente, nos paga todos esses R$ 500.000 que ele tinha de limite, a gente quita as notas e ele tem R$ 500.000 disponíveis no nosso limite, Synnex, né? Para poder utilizar na compra de outros produtos, né? E aí, toda essa parte dos R$ 500.000 que a gente fez a sessão, ele paga para o banco mensalizado, em 12, 24, 36, ele que escolhe, né? Então, essa é uma opção para os canais que estão aí com, vamos dizer aí, com dificuldade de pagamento aí no momento que a gente está vivendo. Estão pedindo prorrogação e a Synnex não consegue dar, né? Então, a gente tem essa opção de oferecer essa sessão de crédito para ajudá-los nesse momento, tá? A gente tem o CDC com diversos bancos que trabalha perfeitamente no sentido de entregar 100% serviço, 100% misto de hardware, software e serviço, né? Nas condições de 12 também até 60 meses, né? Essa condição de pagamento é o que a gente está mais utilizando no momento, por conta que a gente está tendo aí o IOF zerado nas operações de crédito de CDC, né? Então é uma opção que está muito barata e está saindo bastante, né? Então, qual que é a diferença do leasing para o CDC, né? No leasing, a gente fatura para o banco e entrega para o cliente. O cliente só vai ter a posse dos equipamentos no final do contrato. No CDC, a gente já entrega para o cliente. O bem fica alienado ao banco, mas o bem já é do cliente desde o início, né? Então, quando eu peço para vocês, por exemplo, eu quero uma proposta de leasing, sempre vai cotar São Paulo isento, né? Caso tiver hardware, o ICMS vai lá para 18%. E quando for CDC, a gente sempre considera faturamento direto para o cliente final, né? Temos aí o parcelamento do Santander, é aquele que a gente consegue fazer de 2 até 36 vezes, uma forma rápida, prática, é tudo online, tudo é um formulário, basicamente não precisa de documentação. Logicamente, pedidos acima de R$ 150.000 precisa de documentação, mas o restante não. É o que a gente utilizava aí bastante para vender Microsoft, né, em épocas de campanha. E a gente também tem locação, aquele cliente que precisa entregar um cenário 100% OPEX. A gente consegue oferecer uma locação. A locação ela entra totalmente como serviço. Então, isso não aparece como endividamento no Bacen, que hoje é a maior das preocupações dos clientes, né? Então, a gente tem todas essas opções. Além das opções internas que a gente tem, que a gente sabe que precisam de aprovação, né, para prazo, ou para fazer aluguel, ou prazo diferenciado, a gente também tem internamente, né? Mas esses recursos financeiros que a gente oferece aqui são mais baratos do que a Synnex oferece hoje e mais práticos, né? Porque a gente precisa somente da tratativa do cliente e não de processos internos, né? Então, os bancos são esses aí, né? Que a gente já está habituado a falar com eles aí, HP, DLL, Santander e outros, né? E esses
são nossos parceiros financeiros que nos ajudam aí no dia a dia, aí, na lida. E algumas condições. Eu preciso saber desde quando a gente faz, até quando a gente faz. Então, resumindo isso, a gente tem um cenário bem amplo. A gente consegue atender pedidos a partir de $500 até 60 meses. Então, dentro todas essas opções que eu falei para vocês agora, né? Então, a gente consegue no Santander de 500, aí até o céu é o limite, milhões a gente está falando aí. No leasing e no CDC e no aluguel, o mínimo é $5.000, né? A gente não tem passado por nenhuma dificuldade nesse intuito, porque normalmente as propostas são maiores que isso, né? E as propostas menores a gente consegue tratar com outros bancos, né? Como eu falei, a gente consegue atender de $500 e o céu é o limite. A gente consegue dar uma linha de crédito muito grande, dependendo da necessidade do negócio, né? O diferencial tem bancos que permitem, por exemplo, o Escom não fornece 100% dos equipamentos que eu quero. Eu preciso comprar na Escom, por exemplo. A gente consegue fazer um contrato unificado com mais de um distribuidor, né? Então, eu vou entrar aqui com a parte de Cisco e Fortinet e o meu concorrente vai entregar uma parte de software que eu não tenho, por exemplo. A gente consegue fazer um contrato unificado, ou seja, o cliente ele vai estar comprando da Westcom, da Constor e de um outro fornecedor em um único contrato de leasing, por exemplo. Isso traz muita facilidade para o cliente, porque o cliente teria que fechar um contrato com cada fornecedor diferente. Então, se a gente fala para ele que a gente consegue fazer isso em um único contrato, isso resolve 90% dos problemas deles com questões de assinaturas, de aprovações, trâmites internos, né? Aí um pouquinho do leasing operacional já adiantei um pouco para vocês, né? Quais são as opções que o cliente tem: comprar a valor de mercado, devolver ou prorrogar o contrato, né? E o aluguel, o mais importante, não gera endividamento no Bacen, que hoje é a preocupação maior das empresas. As empresas não querem estar no Bacen expostas, né? No Banco Central como expostas, ou seja, um cliente hoje que tem limite de crédito conosco e com os nossos concorrentes, só a gente sabe aonde ele tem esses limites de crédito e quanto está tomado. Logicamente, os bancos também têm visão disso, né? Mas quando a gente fala de Bacen, Banco Central, a preocupação deles é um pouco maior, porque isso aparece para todos os tomadores de crédito dele. Então, ele fica exposto, vamos dizer assim, o meu cliente está muito endividado, o meu cliente tem muito empréstimo. Então, hoje uma grande preocupação é essa. Só que nem eu falei, a gente trabalha com bancos focados em distribuição de tecnologia, né? Por exemplo, um canal tem um leasing com a gente aqui, milionário, né? Fez um processo de leasing e está pagando lá bonitinho para o banco, para HPFS, né? E aí ele vai precisar de um crédito rotativo aí para folha de pagamento. Aí ele vai lá no Bradesco pedir esse crédito rotativo. O Bradesco vai ver que ele fez uma negociação de leasing no valor lá de 3 milhões, por exemplo, né? O Bradesco vai enxergar aquilo ali, ele fez um processo de leasing, ele fez um investimento de tecnologia na empresa dele. É para ele continuar trabalhando, é para ele aumentar o negócio dele, né? Não é um processo onde ele pegou um dinheiro e não mostra onde ele está usando, né? Está lá específico que foi utilizado para tecnologia, para investimento em tecnologia. Então, a análise de crédito do banco, acredito que seja feita com outros olhos, né? Então, ele sabe que a empresa está se capitalizando, está trabalhando e está fazendo o leasing para poder oferecer mais atendimento, para poder ter mais lucro e assim continuar girando o seu negócio, né? Basicamente, são questões padrão, né, que a gente tem de análise
de crédito. Não vou falar para vocês que a gente não atende empresa com menos de 3 anos. Atende, né? A gente sabe que tem empresas promissoras, né? Mas aí a gente coloca um mínimo aí de 3 anos, porque são empresas que têm algum histórico já de mercado, fica muito mais fácil a análise de crédito, né? Então, a gente consegue oferecer o crédito para qualquer empresa, logicamente, possivelmente a gente vai ter mais crédito para uma empresa de mais de 3 anos do que para uma empresa de 1 ano, mas a gente consegue levar também para análise uma empresa menor do que 3 anos, tá? Então, a gente nunca fala não. Primeiramente, a gente tenta todos os caminhos necessários para aí sim, assim, infelizmente eu não consigo te atender em nenhuma das minhas modalidades, né? A gente sempre tenta todas elas para poder atender o nosso cliente da melhor forma possível, né? A sugestão é que sempre utilizamos as soluções financeiras para o cliente final, né? Porque o canal hoje, a gente não tem canais muito grandes. Ou seja, a gente tem um canal pequeno que atende um Walmart, um Carrefour da vida, por exemplo, né? A gente sabe que o crédito de canal é finito, né? Então, uma hora vai acabar. E se a gente utilizar o canal do usuário final, esse canal ele pode atender vários usuários, porque a gente não vai estar usando o crédito dele. Então, ele vai ter crédito nas instituições financeiras e na Cinex livremente para ele trabalhar num projeto específico, quando ele tenha que atender um governo, ou um caso onde que ele tenha que fazer aquilo como prestação de serviço. Mas a gente também faz para revenda, né? A revenda só presta serviço. A gente faz e a gente deixa claro que a gente consegue atender 1, 2, 3, 4 projetos, mas uma hora o limite vai acabando, né? Então, a sugestão é para que a gente sempre use o crédito do usuário final, a revenda recebe a comissão dela à vista e assim o negócio gira perfeitamente para ambos os lados, né? Aqui muitos de vocês já conhecem aqui o nosso simulador, né? Eu já vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Então, é um Excel simples, onde a gente coloca um valor em um dos campos e mostra aqui para o cliente. Cliente, você prefere pagar 100 mil em 30 dias, ou 30, 60, 90, ou você prefere pagar 24 vezes de 4.708, né? Logicamente, ele vai fazer as contas dele ali. Eu preciso desse dinheiro para investir em outro lugar, para pagar meus funcionários, fazer alguma outra coisa, ou eu posso diluir esse pagamento em 24 vezes, né? Então, a gente sempre coloca isso para eles pensarem, porque isso ajuda na tomada de decisão, né? Que nem a gente já falou. Aqui são os 3 bancos que a gente mais trabalha, né? S para leasing, financiamento DLL para processos de CDC e Santander também para CDC, né? São os 3 carros-chefes aí que a gente trabalha e que eu não coloco todas as opções de bancos que a gente tem no simulador para não ficar muita informação, né? Então, o meu cliente ele trabalha com o banco dele é o Safra. Se ele tem crédito no Safra, ele pode vir, a gente conversa, a gente liga para o banco, entende como é que é o crédito dele no Safra e faz a operação sem problema. Então, não é porque a gente só atende esses bancos aqui, é que a gente não pode fazer serviço com nenhum outro banco. A gente aceita todos os bancos, desde que o cliente tenha crédito e desde que o banco faça operação de leasing, CDC ou cessão de crédito, né? Então, a gente atende todos eles aí, tá bom? Eu vou mostrar agora aqui para vocês como a gente pode ter aqui para utilizar o simulador, tá? Cássia, você me dá um ok na hora que aparecer, por favor? Sim. Agora aparece. Beleza. Então, gente, aqui, como vocês já sabem, né, é o nosso simulador. Envio aí para vocês todos os meses. A gente tem 2 opções para inserir valores, né? Essa da esquerda aqui é somente para leasing, tá? Opção 1, somente para
leasing. Aí aqui tem a observação que a gente coloca que sempre que for faturamento para leasing, eu quero fazer uma cotação para entregar para o meu cliente ali no formato de leasing. Então a gente tem que saber que tem que ter o preço considerando o Banco São Paulo isento, né? E muda aí o valor do ICMS, vai para 18%. Então a gente coloca aqui o valor. Então um valor fictício aí de 50 mil, por exemplo. Então todas essas opções de leasing vai aparecer nesse primeiro campo aqui, tá? Isso a gente pode compartilhar com todos os nossos canais. O canal pode compartilhar o print da tela com o cliente, tá? A gente não tem problema nenhum de divulgar essas informações. Então ele vai trazer aqui o prazo, a taxa e qual é o valor da parcela. Importante salientar que esse aqui é o valor bem aproximado, gente. Tomando todo mês, porque todo mês a gente tem atualização de taxa, né? Então, a diferença que vai dar daqui para a proposta formal do banco é de alguns reais, valor bem baixo. Então, é uma taxa bem aproximada. Ainda mais porque a nossa aqui ainda está com uma gordurinha a mais, caso aconteça algum problema de dólar, aí, que nem a gente viveu agora aí no passado, que o dólar bateu R$ 6, a gente sempre tem um resguardo, né? Importante salientar que no leasing, a gente consegue variar o valor do pedido aí de 10% para mais ou para menos. Então, tive uma alteração no dólar. Então, a carta ela consegue se ajustar aí até 10% do valor do pedido, tanto para mais quanto para menos, né? Eu quero oferecer uma solução aqui para o meu cliente de CDC. Aqui a gente vai aqui para financiamentos, opção 2 e 3, considerar faturamento base cliente final. Normal que a gente já faz hoje no dia a dia. Então aqui a gente vai colocar um valor fictício, alterar os campos aqui da opção 2 e opção 3, né? Que são as opções de CDC que a gente tem aqui, né? Eles são muito parecidos. Qual que é a diferença do Banco DLL para o Banco Santander? No Banco DLL, nosso padrão aqui de vezes é o normal, de 12 a 60. Aqui no Santander, a gente consegue fazer a partir de 2 vezes até 36. Então, tem 17, 21, 23 vezes, por aí vai. A gente consegue colocar em de vezes que não é o padrão aí de 24, 36, 48 ou 60 meses, né? Aqui vem alguma breve explicação do que a gente pode colocar. A gente sabe que no leasing a gente pode fazer um processo de 100% software, eu posso atender um projeto 100% hardware. A única coisa que eu não posso fazer é atender um 100% serviço. Então, o serviço aqui fica limitado até 40% do valor total do contrato. Ou seja, 60% tem que ser hardware e software e 30% serviço. Eu consigo colocar aqui, sem problema. Não, mas o meu é 100% serviço. A gente muda, não vai considerar o leasing, a gente vai mandar aqui um CDC. Que no CDC pode 100% serviço, pode 100% hardware. Então a gente sempre tem uma opção, né? A gente sempre tem alguma opção extra para poder atender, né? Aqui o Santander também atende todos os tipos de opções, hardware, software, serviço, né? E aqui é bem fácil, gente. A gente altera o valor aqui, coloca o valor da nossa cotação que a gente fez. Se for leasing, considera São Paulo isento. Se for CDC, a gente coloca faturamento direto. E a gente copia, cola e manda para o cliente. Às vezes, a gente fica dependendo de uma cotação minha. Eu venho aqui, eu mesmo mando essa daqui, ela vai ser bem mais rápido. A revenda ter isso aqui na mão para poder fazer, ou até mesmo vocês, né? Mas sem problema, isso aqui, gente, para continuar me mandando, para continuar pedindo. O ideal é que vocês utilizem para que vocês tenham autonomia e não ficam dependendo do meu tempo de resposta, tá? Aqui, fala assim, Everton, tem uma dúvida, o cara quer pagar a primeira em janeiro. Obviamente, eu não vou ter esse cenário aqui. Então, eu vou solicitar uma cotação diferente para o banco, uma outra ferramenta para eu poder acessar, né? São casos atípicos, né? Casos típicos são esses aqui que a gente tem, que fica muito mais fácil da gente mexer aqui de imediato, né? A gente tem autonomia para poder mexer nisso. Agora, se a gente tem um prazo diferente, uma solução diferente, um modo diferente que o cliente quer trabalhar,
sim, aí faz todo sentido me acionar, a gente entrar com outro tipo de cotação, né? Então, aqui são as opções que a gente tem para usar de base, tá? Não necessariamente aqui o cliente fala assim, não, eu tenho leasing no Santander, por exemplo. A gente coloca aqui, ó, mas a gente tem esse leasing da HPFS. Será que a taxa é igual? Será que o valor da sua parcela vai ficar igual? A gente manda para eles fazerem essa análise, né? Na aba aqui do simulador, a gente fez um guia rápido para mostrar aqui nos bancos que a gente trabalha aqui, qual é o valor mínimo. A gente coloca aqui que é de US$ 5.000, até de 500 a US$ 5.000, né? Os prazos que cada um atendem, né? Leasing, qual é o banco que faz leasing? Aqui, ó, o banco que faz leasing HP, o DLL, o Santander, o que a gente tem aqui não faz leasing, mas o cliente pode ter a opção do leasing do banco dele, né? Ah, qual que faz o leasing financeiro, qual que faz o leasing operacional? Então a gente vê aqui que atende. Faz 100% o serviço, qual não faz, né? Então, algumas dicas que às vezes a gente bate o olho aqui e já sabe o que, que a gente vai oferecer para o cliente. Ó, por exemplo, se financia 100% o serviço, a gente sabe que a HPFS não faz, mas o DLL e o Santander faz, né? Ah, o canal tem o serviço de instalação dele. O Santander faz, o DLL faz, a HPFS faz, né? Então, é um guia rápido só para curiosidades mesmo, assim, só para entender como é que funciona, como é que vocês veem aqui, qual que são os prazos e tudo mais, qual banco faz o quê, né? Qual banco trabalha com qual operação, né? Um layoutzinho, por exemplo, eu tenho aqui o meu cliente, eu tenho 2 cenários, por exemplo. Então, eu considerando o cenário de leasing, ficou, considerando São Paulo isento, ficou R$ 70.000, ou US$ 70.000 aqui no caso. O faturamento direto ficou 65. Então, vai mudar aqui as 3 casas para a gente, certo? Todas as opções. Para não ficar cortando e mandando algo solto para o cliente, a gente tem aqui a última aba do simulador, que é um geral, né? Então a gente coloca o nome do cliente, quando a gente coloca o nome do cliente aqui na primeira aba, nesse campo aqui, ele já reflete aqui nesse geral aqui, nesse formulário, e aqui ele já vai te dar a opção de CDC do DLL e do CDC do Santander. Então, isso aqui a gente já pode pegar e mandar direto, porque a gente já manda as 3 opções de uma única vez para o cliente, né? E é isso, pessoal. A ideia desse aqui é mostrar para vocês o quanto a gente tem de soluções financeiras e o que a gente pode mostrar aqui, ó, de facilidade para vocês terem autonomia, mandar para as revendas, para que eles também tenham autonomia, para a gente ficar sabendo o que a gente pode oferecer, como a gente pode oferecer, tá? É ideal que vocês contem comigo para reuniões, para Webex. Preciso fazer essa apresentação para o canal, você pode? Posso. Só falar comigo, a gente entra em contato junto. O ideal aqui, gente, é vocês saberem que a gente está aqui para ajudar, tá? Seja no que for, no prazo, num pensamento diferente, de um prazo diferente, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Logo, daqui a pouco a Cássia vai falar aqui para vocês um e-mail marketing que a gente vai mandar, mostrando quais são as nossas soluções financeiras e mostrando para vocês como a gente faz para vocês poderem passar isso para o canal de vocês, para que eles possam ter a mesma autonomia que vocês têm aí hoje, tá? Cássia, você prefere mostrar aí ou você quer que eu mostre aqui? Eu prefiro que você mostre. A gente desenvolveu um e-mail marketing justamente para reforçar, né, tudo que foi apresentado. E aí, da sua própria máquina, você consegue encaminhar um outro e-mail para suas revendas. Você consegue mostrar aí? Consigo aqui.
vocês vão receber esse e-mail, né, que é o resumo dos benefícios das soluções financeiras. Aí embaixo vai ter personalize o e-mail para enviar para o seu cliente. Você pode apertar, Everton, por favor? Aí ele vai abrir uma pasta, a gente abre esse e-mail, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E aí é só encaminhar para quem vocês quiserem. Aí no final também do e-mail dá para colocar os seus dados, só como reforço. E tem um vídeo que o Everton gravou falando sobre os produtos e uma LP onde ele pode entrar em contato direto com o Everton. É um formulário. E esse clique aqui para agendar uma reunião. Então ele pode até informar o horário que ele quer marcar essa reunião. É isso aí. Então, a ideia, gente, é que vocês compartilhem isso com o canal, tá? Qualquer dúvida pode me chamar, pode chamar a Cássia, que a gente orienta, tá? Para que a gente propague o conhecimento de soluções financeiras, tá? Que nem eu falei, a gente não precisa saber de 100% como é que funciona, a gente precisa saber que tem e a gente precisa saber oferecer, né? Então, contem comigo aí para os novos negócios, para o que está chegando, até mesmo para o que está empacado aí. Se tiver alguma dúvida, me coloca para a gente conversar. E a ideia é a gente se ajudar, tá? Então, Tem uma dúvida aqui, Everton. pode falar, tá? É, você comentou agora sobre São Paulo isento. Se for faturamento para uma operadora de Minas Gerais, os valores mudam? Não, no caso do leasing, não muda porque é o seguinte, os CNPJs dos bancos são em São Paulo, né? Então, a nossa nota de venda é para São Paulo. A nota remessa ou a nota de software que vai para o cliente final, ela já vai estar com os encargos de todos os impostos, considerando São Paulo isento, tá? Então, a tributação não muda nesse caso. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, Everton. Então, beleza, pessoal. Qualquer outra dúvida, é, qualquer outra sugestão, a gente está aí, tá bom? Entre em contato com a gente. Agradeço pelo tempo de vocês e tenham um bom dia aí, tá bom? Obrigada e bom dia. Tchau, tchau, gente.